Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã, de quinta-feira, 25 de junho de 2026, onde o Senhor nos concede mais essa grande e rica oportunidade de podermos glorificar e exaltar o seu nome, porque o nosso Deus, ele é criador e mantenedor de todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor e toda a exaltação. Você já agradeceu a Deus hoje por amanhecer com vida, por amanhecer na presença do Senhor? Você já agradeceu a Deus hoje pela família, pelos milagres, pelas bênçãos que Deus tem derramado? De repente você vai falar, mas eu estou passando por luta, estou passando por provas, mas você já agradeceu pela presença do Senhor na tua vida? Porque Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém de pé. Então vamos ser gratos a Deus por mais esse dia. E o Salmo 118 nos diz assim, versículo 24, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 23 diz assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, irmão, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, seja ela qual for, Ele não tem deixado faltar. Nós deitamos, dormimos e acordamos pelo Senhor. Nós estávamos dormindo, o Senhor estava suprindo as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso. E nessa caminhada de fé, irmãos, o Senhor tem suprido as nossas necessidades dia a dia, dia após dia, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Então, a Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e toda a exaltação. Hoje vamos dar, irmãos, prosseguimento à leitura da palavra de Deus, na epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 15 e nós vamos ler aqui. Eu não tenho intenção de ministrar, mas se o Senhor colocar algo no nosso coração, nós estaremos compartilhando com os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus colocou no nosso coração, para estarmos lendo o livro a epístola de Romanos, de Paulo aos Romanos, para estar incentivando o povo de Deus a estar lendo, a estar meditando na palavra. E o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que nós vamos conhecer a verdade? Lendo a palavra de Deus. Porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. E é o Espírito Santo de Deus nos orientando, nos capacitando, nos mostrando a verdade, nos trazendo conhecimento. Como que nós vamos adquirir conhecimento? Somente lendo. Então, o Senhor Espírito Santo colocou em nossos corações para nós lermos, para nós meditarmos na palavra do Senhor, que é a palavra de vida eterna, que é a palavra verdadeira, que é a palavra que traz resposta para a nossa vida, que é a palavra que conduz os nossos passos aqui neste mundo. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos sendo conduzidos pela pura verdade. Louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos ter essa satisfação, de ter acesso a essa palavra maravilhosa, essa palavra de vida, essa palavra, vitoriosa, que é a palavra de Deus, Ela vem de geração em geração. E a palavra de Deus diz, que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, passa geração, passa geração, vem problema, passa problema, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel, e é a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos passando por esse processo do cumprimento da palavra de Deus, e nós louvamos a Deus porque nós somos uma geração que tem acesso à palavra de Deus, que tem acesso à salvação. A salvação é de graça. Jesus Cristo foi ali na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue, Ele perdoou os nossos pecados e continua perdoando os nossos pecados quando há confissão. Então é necessário nós confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e deles não se lembrar mais. E tudo isso foi através da cruz, tudo isso é através da cruz. Ela está vazia, é sinal que aquele que ali morreu, ele não ficou retido ali, mas ele subiu ao céu, entronizado
caracterizado de glória, de majestade e de todo poder, e conosco aqui na terra está o Espírito Santo conduzindo a igreja do Senhor, conduzindo os nossos passos, conduzindo nossas vidas, nos orientando, né, confrontando, né, com os nossos pecados, com as nossas fragilidades, porque o Senhor Espírito Santo, ele nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos uma geração bem-aventurada, que nós temos o acesso, né, à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então à leitura da epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. E esta palavra, esta epístola chegou até aos nossos dias. Eu tenho certeza que alguma dessa palavra aqui vai falar profundamente no teu coração. Amém? Nos diz assim, capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós nos agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Então, irmãos, nós vamos agradar ao nosso próximo para algo que vai edificar a sua vida, algo que vai transformar a sua vida. Nós não vamos agradar ao nosso próximo de benefício, de malefício, de algo que vai, né, atrapalhar a sua vida, de algo que não vai levar libertação, de algo que não vai levar transformação. Então nós vamos, irmãos, agradar ao nosso próximo para a edificação, para que ele seja edificado, para que ele seja liberto, para que ele seja transformado, para que ele venha ao conhecimento da verdade. Então aqui diz, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então nós vamos agradar ao nosso próximo levando a palavra de Deus, mostrando para ele o plano da salvação, mostrando para ele que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, mostrando para ele que somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo liberta. Nós não podemos conformar com algo que vai levar aquela pessoa às profundezas do inferno, algo que vai levar aquela pessoa a fazer algo de errado. Nós não podemos conformar com algo só para agradar, porque é o amigo, porque é o pai, porque é a mãe. Não, nós temos que agradar, levar, né, o agrado àquela pessoa através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma. Então aqui, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a sua edificação. Então nós não podemos, a palavra de Deus diz, né, não conformeis com as coisas deste mundo. Nós lemos aqui no capítulo 12 de Romanos, né? Não conformeis com as coisas deste mundo. Então que não haja conformidade com práticas erradas. Não haja conformidade com algo que está desagradando aos olhos de Deus, com algo que vai levar aquela pessoa a se afastar de Deus. Então nós não podemos conformar, mas nós temos que agradar ao nosso próximo e também agradar a Deus. Então o que é que nós estamos fazendo? Está agradando a Deus? Porque para agradar ao próximo, para a sua santificação, para a sua libertação, tem que ser algo que vai agradar a Deus. E a palavra de Deus diz, né, agradar a Deus e não aos homens. Então, algo que aquela pessoa está fazendo, que está confrontando, que está levando aquela pessoa para o mau caminho, está tirando aquela pessoa do caminho, nós não podemos conformar. Nós não podemos aceitar, mesmo que aquela pessoa ela fique chateada conosco, mas nós temos que mostrar para ela a verdade, a pura verdade, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta nós conformarmos com algo que aquela pessoa está fazendo, mas que não vai levar a ela ao caminho da salvação, que não vai apresentar a ela o caminho, né? Jesus Cristo, que é o próprio caminho, que é o caminho, que é a verdade. Então nós não podemos, irmãos, agradar ao homem se ele está errado, se ele está na posição errada, se ele está na prática errada. Mas sim a palavra de Deus, apresentar para ele a palavra de Deus, a palavra de edificação, a palavra de libertação. E a sua palavra diz, né, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E a verdade vos libertará. Quem liberta é Jesus Cristo.
A própria palavra de Deus nos diz, né? Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador, algo que nos atormenta vai cair por terra. Algo que nos entristece vai cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, agradar ao próximo naquilo que é bom para a edificação de ambas as partes. Então, quando nós levamos a palavra, quando nós apresentamos Jesus Cristo, é bom para quem está ouvindo e é bom para quem está levando a palavra. Ambas as partes vão ficar abençoadas. Ambas as partes vão ser agraciadas com a presença do Espírito Santo de Deus, com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Olha só, porque também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, toda a leitura da palavra de Deus é para a nossa edificação, é para a nossa transformação, é para confrontar com algo que não vai edificar as nossas vidas. É para confrontar com algo que não vai trazer santificação para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a Deus se não buscar a santidade. Ninguém vai estar diante de Deus, vai chegar a Deus se não reivindicar, se não deixar as práticas erradas para trás. Então há um processo, né, irmãos? Há um processo nessa longa caminhada. Nessa longa estrada em que nós estamos, há um processo e Deus está nos dando essa oportunidade. Diz aqui, ora, o Deus de paciência e consolação. Irmãos, o nosso Deus, ele tem sido paciente para com toda a humanidade. Com toda a humanidade, com tudo aquilo que tem acontecido, Deus ainda está dando a oportunidade para que todos sejam salvos, para que todos venham ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, ele é Deus de paciência e consolação. O nosso Deus, ele nos consola. O nosso Deus, ele nos protege. O nosso Deus, ele nos dá a condição de passarmos pelas provas, pelas lutas, pelas adversidades. É ele que nos sustenta, é ele que nos consola diante de uma perda, diante de um problema, diante de uma dificuldade. É ele que nos coloca na posição. Ele que nos mantém de pé, ele que nos sustenta, né, irmãos, nessas lutas, nessas adversidades, nos problemas, porque todos nós vamos passar por problema. Ou todos nós já passamos por problema, e quando nós passamos, quem nos sustentou, quem nos colocou de pé? Foi o Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa luta que você está passando, nessa adversidade que você está passando, quem está te sustentando é o Deus Pai Todo-Poderoso. E ele que nos consola, ele que nos traz a paz, ele que tem paciência para com toda essa humanidade perdida, pecadora, incrédula, essa humanidade que muitos têm rejeitado a palavra de salvação, muitos têm rejeitado o Filho de Deus, porque ele que foi ali na cruz do Calvário, ele que teve, né, a coroa de espinho, nele foi transpassado aquela lança, nele foi cravado, né, aqueles cravos nos seus pés, nas suas mãos. E muitos rejeitam, muitos não aceitam. E leva a sua fé para outro lado, para quem nada pode fazer e nada vai poder fazer. Porque quem faz por nós, para nós, é o Deus Pai Todo-Poderoso, é o Filho Jesus Cristo e é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, irmãos, o nosso Deus, ele tem sido paciente, e tudo que foi escrito, irmão, foi escrito para o nosso benefício próprio. Toda a palavra de Deus, ela é para o nosso benefício próprio. Aleluia, ele é para a nossa salvação, é para a nossa transformação, é para a nossa santificação, porque aqui, o 4 diz, voltando um pouquinho atrás, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela nos capacita. A palavra de Deus, ela nos transforma. Basta nós abrirmos o nosso coração, receber essa palavra com alegria.
e deixar ela fluir na nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, ela não tem dúvida nenhuma, ela não deixa dúvida, muito pelo contrário, ela tira a dúvida. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito simples. Deus, ele não deixou nada complicado para que nós não pudéssemos entender. A palavra de Deus, ela vem, né, carregada de simplicidade, mas de uma simplicidade transformadora, de uma simplicidade libertadora. É a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que pela consciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E a nossa esperança, irmãos, está em Jesus Cristo. A nossa esperança tem que estar na volta do Senhor Jesus Cristo. E para isso, Deus está dando oportunidade, Deus está preparando a sua igreja. E nós temos que ter, irmãos, essa consciência que tudo está demonstrando a volta de Jesus Cristo. Os acontecimentos, os fatos, tudo está anunciando a volta de Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa esperança que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E é uma promessa que vai se cumprir, porque toda a palavra de Deus, ela tem se cumprido. E ela continua se cumprindo até a volta do Senhor Jesus Cristo ou até a nossa partida, quando o Senhor nos chamar pelo nome, porque nós vamos ser chamados pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então espera somente em Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o Deus que nos sustenta, que é o Deus que nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando continuidade aqui, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes uma boca, glorifiques a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como Cristo também nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o com todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de paciência vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O segundo contexto diz assim: ministério de Paulo aos gentios. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestrar-vos uns aos outros. Esse conhecimento aqui que Paulo está falando é o conhecimento da Sagrada Escritura. É o conhecimento da palavra da verdade. Nós temos que buscar este conhecimento. E para nós termos esse conhecimento, nós temos que ler, nós temos que meditar. E Deus nos deu essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, irmãos, quando nós lemos a palavra, nós podemos, levar essa palavra ao nosso próximo, aos nossos irmãos. E aqui diz admoestarmos uns aos outros, ou seja, é uma palavra que vai confrontar com as nossas necessidades, com a nossa fragilidade, com os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos tratar outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificadas pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Aleluia. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus,
de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo, ele nunca deixou de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca deixou de testemunhar. Ele nunca deixou de levar a palavra. Ele nunca deixou de ensinar. Ele nunca deixou de prestar socorro àqueles a quem precisava. Mesmo nas prisões, Paulo estava levando a palavra. Ele escrevia carta, ele escrevia epístolas, e essas cartas, essas epístolas, esses ensinamentos eram chegados aonde era necessário chegar. E chegou até aos nossos dias, e nós louvamos a Deus, né, por essas palavras maravilhosas. Então aqui, até ao Ilírico, tenho pregado o evangelho de Cristo. Ele estava testemunhando, e com o testemunho dele, ele estava dando força para aqueles que estavam de fora. Ele estava preso, ele não deixou de anunciar Jesus Cristo. E muitos estavam do lado de fora, livres, e não estava fazendo. Não estava pregando, não estava ministrando, não estava cumprindo o ID do Senhor. E não é diferente nesses dias, mas o Senhor está ministrando esta palavra para que nós sejamos despertados. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. Você que está aí no sono espiritual, é hora de despertar. É hora de levar a palavra. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas pedindo socorro, e é o socorro espiritual. E quem vai dar esse suporte espiritual? Aquele que está buscando, aquele que está lendo, aquele que está meditando, aquele que está se enchendo do Espírito Santo de Deus. Está se fortalecendo para fortalecer aquele que está caído. Está buscando renovo para levar para quem não tem. Mas para isso temos que estar meditando na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha aqui, irmãos, ele fazia este esforço, mas com alegria no seu coração, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que nós fazemos, né, instruído pelo Espírito Santo de Deus, nós não fazemos por força, nós não fazemos por violência, mas nós fazemos com alegria, nós fazemos espontaneamente. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 21 diz: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Olha só, ele tinha impedimento. Irmãos, mas nada impede o agir do Espírito Santo de Deus. Nada impede o mover do Espírito Santo de Deus. Aqui ele diz: por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Ele não pôde estar ali presencialmente. Mas a palavra de Deus, de alguma forma, chegou até aquelas pessoas. A palavra de Deus, de alguma forma, abrangeu aquela comunidade, abrangeu aquele povo. Nada pôde reter, o poder de Deus na vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Ou seja, aquele prazo ali dele ministrar ali, dele estar ali, cessou. E a palavra de Deus diz que é um tempo para todas as coisas, e que eu e você podemos, irmãos, aproveitar cada tempo na presença do Senhor, porque vai haver um momento que muitos vão querer ouvir, muitos vão querer estar dentro de um templo, muitos vão querer pedir uma oração, um conselho espiritual, e não vão encontrar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ele reconhecendo, esta situação, já era a hora dele partir para outro lugar, para outra região. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, o versículo 24: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele ia estar na companhia de alguns,
E ele tinha prazer, né, de estar com aquelas pessoas a quem ele conhecia, a quem ele já havia, né, ministrado a palavra, a quem ele já havia ensinado, e outros que ele não havia, né, tido contato, ele iria ter esse contato. Então aqui ele diz, ó, depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Então ele tinha prazer de estar na companhia daqueles a quem ele já tinha ministrado, na companhia daqueles a quem já tinham recebido Jesus como Salvador. E nós temos que ter, irmãos, essa alegria em nosso coração. Aleluia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Olha só, de cidade em cidade, de região em região, ele estava levando a palavra de salvação, a palavra de transformação, ele estava levando o bom testemunho, e nós temos esta oportunidade, irmão, de levar o bom testemunho de Cristo à vida das pessoas. O bom testemunho vai alcançar almas, vai alcançar vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, fizeram uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. Olha quantos lugares Paulo passou para deixar a palavra, para deixar o bom testemunho. E não foi, irmãos, uma viagem comum, não. Paulo passou por vários problemas, por várias situações, por várias aflições, por vários conflitos. Nós lemos, né, na palavra de Deus, ele dizendo, né, que ele passou, né, pela perseguição, passou pela fome, passou pela espada, passou pela nudez, mas nada disso reteve Paulo ali naquele lugar, naquela região, dentro daquele barco. Passou por naufrágio. Passou por situações, mas ele continuou levando a palavra de Deus. Só nesse texto aqui, quantos lugares, né, foi citado por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o 28 diz assim, ó. Assim que concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele só traz bênção. O Evangelho de Cristo, ele não traz sofrimento. O Evangelho de Cristo, ele traz benefícios para a nossa vida. E um dos benefícios, o maior dos benefícios, é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, né, que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, nem traz sofrimento. Então, irmãos, quem recebe a palavra de Deus recebe fortalecimento. Quem recebe a palavra de Deus recebe salvação. Quem recebe a palavra de Deus recebe libertação. Quem recebe a palavra de Deus recebe transformação. Recebe Jesus Cristo como Salvador e terás a tua vida transformada, libertada, como Paulo, ele teve a vida dele transformada quando ele recebeu Jesus Cristo. Para ele está nessa condição aqui, ele recebeu Jesus Cristo. E a conversão de Paulo foi uma conversão assim maravilhosa, esplendorosa. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo na cidade de Damasco, na caminhada. Ele teve aquele encontro ali, somente ele e Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, é nós e o Deus Todo-Poderoso, é nós e o Espírito Santo de Deus. Porque somente o Espírito Santo de Deus conhece a verdadeira confissão. Tem muitas confissões, irmãos, que é só para agradar a nós. E essa confissão, ela para nada serve, mas a confissão feita de dentro para fora, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador verdadeiramente. Essa confissão, ela traz transformação, porque Paulo, ele foi transformado. Paulo, ele era perseguidor. Paulo, ele era uma pessoa terrível na vida dos cristãos. Ele agia de terrível confronto. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve a sua vida transformada. E assim não é diferente. Eu e você, quando recebemos Jesus, nós tivemos a nossa vida transformada. Nós não agíamos como Paulo agiu, mas tinha práticas erradas na nossa vida, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus confrontou e nós fomos transformados.
Nós somos libertos e nós temos essa mesma condição de levarmos esse bom testemunho a diferentes lugares. Vamos testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida, fez na nossa história. Louvado seja o nome do Senhor, seja um bom testemunho de Cristo aqui nesta terra, como Paulo foi. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, irmãos, no versículo 30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então ele estava necessitando da oração dos santos, da oração do justo. Irmãos, e nós somos carentes da presença de Deus, e para isso nós temos que buscar. Quantas pessoas estão carentes da presença do Senhor Espírito Santo, e como que nós vamos alcançar essas vidas? Orando por elas, levando a palavra por elas. Quem sabe você está em outro estado, longe dessa pessoa, mas Deus pode enviar através da sua oração, que a palavra de Deus diz, tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, nós receberemos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, pelo amor por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus, que é amor, que combateis comigo nas vossas orações. Então, irmãos, vamos orar, não vamos deixar de orar, não vamos deixar de buscar, não vamos deixar de clamar. Tem pessoas necessitadas da presença do Senhor, e como que elas vão ser alcançadas? Através da nossa oração, através da nossa petição, porque a palavra de Deus diz, tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo nós, receberemos. Então, quando nós pedimos a intervenção do Espírito Santo de Deus, Deus ele intervém, Deus ele visita, Deus ele quebra barreira. Para o nosso Deus, irmãos, para o Espírito Santo de Deus, não há porta fechada, não há parede, não há distância. Nós estamos aqui, nós podemos pedir a intervenção de Deus, e Deus vai visitar aquela pessoa lá na Espanha, lá em Portugal, lá no Amazonas, seja onde que for, Deus ele visita, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Aleluia. Então aqui Paulo estava pedindo, que os irmãos orassem por ele. Eu vou estar orando por você e você orando por mim. Vou estar pedindo a Deus para te fortalecer, e quando eu faço isso, Deus me fortalece também. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 31 diz assim, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, ou seja, ele iria passar por um momento difícil, ele iria passar por um momento de luta, então ele já estava pedindo a intervenção de Deus, ele já estava pedindo o socorro de Deus, e nós também temos essa oportunidade de pedir a intervenção de Deus, aonde quer que nós vamos colocar a planta de nossos pés, nós pedimos a intervenção de Deus. Faço aqui para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Então, irmão, quando nós vamos levar a palavra, quando nós sairmos para evangelizar, quando nós sairmos para visitar, nós temos que orar a Deus, pedir a Deus para que quebre cadeias, pedir a Deus para que intervenha naquele coração que vai receber a palavra, que vai ouvir a palavra, porque o nosso Deus, ele é aquele que abre porta, abre caminho. Então tem coração que está fechado, tem mente que está fechada, mas quando nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, ele é fiel para fazer essa obra. E aqui Paulo, ele já sabia do que ele iria enfrentar. E muitas das vezes nós saímos, irmãos, nós sabemos o que nós vamos encontrar, e muitas das vezes nós não sabemos o que vamos encontrar. Então nós temos que orar a Deus, pedir a Deus que nos guarde, que nos dê a palavra, que abre os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, ouvido daqueles que não têm, que está tampado espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, que seja aceita pelos santos. Olha como que ele estava, desejando, falando bem daquelas pessoas, para os santos de Deus. Ou seja, eles seriam santificados pela palavra, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, para a vossa e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aleluia. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria. Então, irmãos, que essa palavra, ela possa chegar até você, ela possa chegar em diferentes lugares, aonde quer que ela chegue, que ela possa ser aceita com alegria. Com alegria.
E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, aonde essa palavra chegar, ela vai levar alegria. Ela vai levar renovo, ela vai levar restauração, ela vai levar respostas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Essa aqui, irmãos, é a palavra que Paulo deixou para aquele povo, e essa palavra chegou até aos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo por este momento e por esta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, pelos benefícios, meu Deus, adquiridos na cruz do Calvário. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque a cruz está vazia. Muito obrigado, ó Deus, porque o sangue foi derramado, o sangue que nos purifica de todo pecado. Muito obrigado por esta palavra viva e eficaz, que ela venha penetrar no nosso coração, na nossa mente, tirando, meu Deus, toda a impureza, tirando, meu Deus, todas as frestas, tirando, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Meu Deus, meu Pai, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos liberta, e que ela venha ser aceita, Deus, de bom grado. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor entre, meu Deus, neste momento, nesta hora, quebrando todas as barreiras, despedaçando os grilhões, tirando todo o impedimento. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Meu Deus, meu Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua grandeza. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas. O Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. Nos ajuda, Deus, a testemunhar do teu amor, da tua grandeza. Nos ajuda, Deus, a levar a palavra de santidade, a palavra que liberta. Meu Deus, nos dai força, nos dai graça, nos dai condição, tira todo o impedimento, aonde quer que nós vamos colocar a planta de nossos pés, que todas as barreiras sejam quebradas, que todos os grilhões venham ser despedaçados, meu Deus, meu Pai. E assim nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém, irmãos. Aqui está, né, mais um capítulo de Romanos, né, e no próximo vídeo nós estaremos encerrando, né, com o capítulo 16, e eu tenho certeza que Deus trará algo maravilhoso aos nossos corações. Eu não tinha intenção de ministrar, mas o Senhor Jesus colocou, né, no meu coração, e eu decidi compartilhar com vocês, porque nós não podemos reter a palavra de Deus só para nós temos que compartilhar, assim como Paulo compartilhou, né, e chegou até aos nossos dias, nós também estamos compartilhando e vai chegar em diferentes lugares, e eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão ser salvas, e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.